Não. Funcionou, viu? Ele tem o giroscópio. Bacana. Salve, salve, rapaziada. Capitão Kodayumi na área. Seja bem-vindo de volta a este humilde canal. Dessa vez estamos trazendo aí para vocês mais um unboxing. Dessa vez de um super controle, o Brookstar Ray. Controle Pro, qualidade Pro aí, que a Brook desenvolveu para o PlayStation 5. Né? Um controle para quem está querendo ir além do básico do que o controle do PlayStation 5 faz, certo? Então nós vamos fazer aí o unboxing da caixa e fazer o teste de jogabilidade e o review do que eu achei desse super controle aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Eu já rompi os lacres laterais aqui para poder facilitar a abertura da caixa. Vamos ver o que veio aí. Bom, de cara tem aqui um cabinho USB-C. Dentro da caixa veio um guia, não veio nada mais. E aqui o controle. Ó, bacana, hein? A primeira coisa de cara aqui, deixa eu botar essas caixinhas aqui pro lado para facilitar nosso trabalho. Primeira coisa que vai todo mundo notar é que ele tem a disposição de botões igual do Xbox, né? Coisa que muita gente que joga no PlayStation 5 não gosta da disposição de botões padrão lá do PlayStation, que elas são, né, e alinhadas. O do Xbox eles ficam na diagonal. E não sei se está dando para ver aí na tela, mas aqui ó, nos botões, ele além dos símbolos do PlayStation 5, eles também têm símbolos do Xbox. Ele tem A, Y, A, X e o B. Bacana. Não sei se vai dar para escutar, vou botar bem perto aqui, ó. Tem um cliquezinho nos botões, ou seja, são switches. Legal. Tem bateria. Ele é um controle a bateria, como todos os controles na maior, quer dizer, todos não, né? Mas a maior parte dos controles da Sony são. Tem o microfonezinho que tem no controle do PS5 também. Tem o touchzinho. E tem botão pra caramba, hein? Tem dois botões extras, dois gatilhos extras aqui atrás, além dos gatilhos padrões. Então são 6 gatilhos na parte traseira e mais 2 gatilhos na parte inferior. Está dando para ver aí a iluminação? Vou trazer a lâmpada para cá para ver se fica melhor. Pronto. Ah, agora sim. Olha lá. Oh, oh. De novo aí, ó. Bem bonito, preto e roxo. Ele tem LEDs aqui, pelo que eu vi. Esses LEDs devem ser configuráveis. A construção é muito sólida. Ele tem um grip bom aqui do lado. Não é aquele grip tão liso quanto o do controle do PS5, né? Ele é um grip mais texturizado. Tem um jackzinho de volume de áudio aqui atrás. E tem controle de intensidade dos disparadores, ó. Aqui, ó. Dá para ver? Isso aqui anda. Você pode definir o nível do gatilho para ele ficar um gatilho mais curto, ó. Né? Para jogos de tiro, geralmente o gatilho mais curto é melhor. Ó, bacana. Tem clique em todos os botões, ou seja, os switches, com exceção dos triggers, que é padrão. E tem um outro botão aqui para você configurar, ó, se você quer jogar no PS5 ou no PC. Tá vendo? Olhando para a câmera para cima, aqui. Aí o controle, bem bacana. Vamos ligar então? Vou parear ele ali no PS5. Vamos tentar parear ele ali no PS5 agora e jogar alguma coisa para ver como é que funciona isso aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui
o pareamento do controle no PlayStation 5, tá? Eu botei o controle para carregar aqui um momentinho, para a gente ter certeza que ele não ia, né, ficar sem bateria durante a gravação. E enquanto isso eu estava dando uma lida no manual dele, tá? Eu descobri algumas coisas interessantes aqui, ó. Primeiro que ele tem esses dois botões aqui, extras, né? E um é para controlar a iluminação, e esse aqui é para controlar a iluminação, e o outro é de configurações. E você tem esse outro botão aqui, perdão, esses outros botões aqui, além de mapeáveis, eles também têm função macro. Ou seja, você pode criar macro para esse controle, tá? Que é um negócio bem interessante. Bom, deixa eu plugar ele aqui. Vamos fazer o pareamento via cabo primeiro, tá? Porque... Opa! Geralmente é mais simples fazer o pareamento via cabo desses controles, né? Tá plugado ali no PS5. Deixa eu mudar o cenário aqui. Pronto. Então o PS5 está ligado ali e conectado o cabo, que a única coisa que ele pede é solicitar, apertar o botão Home aqui e pronto. Funcionou de primeira. Depois disso, a Brook diz que você pode tirar o cabo e ele vai funcionar no sem fio direto. Dá para fazer o pareamento sem fio também, tá, pessoal? Só é mais trabalhoso. Você tem que ficar apertando o botão aqui, mandar parear no PS5. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer via cabo mesmo. Ok? Ó, funcionando direitinho. Tá mexendo ali na tela. Vou rodar o Astrobot aqui para gente ver. O controle é muito confortável. Ele é mais leve que o controle da Sony, tá? Ele é um pouquinho mais leve. A vibração já ativou aqui. Ele não acendeu os LEDs, mas... Ah tá, para mudar os LEDs dele aqui, você aperta RGB. Ah tá. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Está dando para ver direitinho na câmera, tá dando iluminação. Ele, quando você aperta esse botão aqui, você aperta qualquer um desses comandos aqui, ó, botando esses botões, ele vai mudar a forma como o RGB funciona, tá? Então aqui o RGB aqui, o quadrado, ele muda a iluminação e o quadrado, nossa, você está dando para ver aí direitinho, tá? E o RGB up down, ele muda a intensidade. Ó, como é que está mais brilhante agora. Você aperta aqui e aperta o botão para baixo. Uma coisa que esse controle não tem, obviamente, é a função de haptic feedback, né? Aquele que o controle da Sony tem de ficar fazendo vibração por todo a parte sensível ali do controle. Ele tem a vibração padrão dos triggers da parte de baixo aqui, né? Tá mexendo ali. Não. Funcionou, viu? Ele tem o giroscópio. Bacana. O Astrobot é um jogo bom para testar esse tipo de coisa, porque ele tem todas as... Ele basicamente foi feito para isso, né? Para a pessoa entender como é que funciona o controle. O controle é muito responsivo. A Brook, no site deles, fala que
O tempo de resposta desse controle aqui é baixíssimo. Que tem que ser, né? Porque os jogos de hoje em dia. Subir lá em cima. Não, acho que não dá. Pra segurar o. Aqui não é. Nós somos gamers, nós somos journals. Esse bichinho aqui. Soco no bicho. E temos energia. Voando com todo o PlayStation. Muito legal, tá? E tem um botão de mute aqui atrás para mutar o microfone. E tem um botão de reset aqui para você botar o controle nas configurações de fábrica, tá? Reset, obviamente, você tem que... É um botão interno, você tem que botar um pino aqui para poder apertar ele. R2 impulsionar. Procurar. E o X para entrar. Bem direitinho, tá? Esse controle aqui, eu tava vendo o preço dele, ele tá saindo em torno ali de entre 65 e 70 dólares, se eu não estou enganado. Tá? Depois eu vou botar o link lá no site da Brut para vocês conferirem lá o preço. Obviamente é um produto Pro, né? Então tende a ser um pouquinho mais caro do que os produtos padrão que tem no mercado. Gostei. Principalmente para mim que joga no Xbox e prefere esse layout de botões aqui, esse aqui é uma excelente pedida para o PlayStation. Uma excelente pedida para se ter no PlayStation. Essa função de mutar esse microfone aqui é muito legal, tá? Até porque os controles do PlayStation tem esse microfone aqui e, caramba, dá para controlar ele só no... Como é que eu vou? Assim não vai? Assim não vai. O clique dos botões dele não é alto, tá? Diferente do controle da Microsoft, onde você tem os botões são bem barulhentos, o controle padrão do Xbox. Esse aqui o clique é bem baixinho, eu não sei se vai dar para captar no microfone. Não. Mas legal. Eu vou tentar fazer um teste com as macros dele depois e o mapeamento dos botões e eu já volto aí para explicar para vocês como é que funciona. Legal essa parte de mapeamento dos botões. Segura aí, já eu volto. Tá, pessoal, então assim, ó, a parte das macros funciona da seguinte forma, da macro e do mapeamento dos botões, tá? Você vai apertar esse botãozinho aqui na frente do controle que se chama função, ok? E apertar esse botão da direita aqui que chama-se M1. Então cada um desses botões aqui, ó, esse é o M1, M2, M3 e M4, né? Cada um desses botões aqui pode ser mapeado com um botão, né? Ou com uma macro. Tá? E como é que isso vai funcionar? Eu vou segurar aqui o botão, né? Vou segurar o botão aqui, vou apertar o M1, o controle vai começar a piscar. A partir daí eu posso mapear esse botão, um botão qualquer, para fazer, né, uma função. Então os botões que eu posso mapear são esses aqui e os triggers e gatilhos aqui de trás. Então eu vou apertar aqui para dar um soco. E quando eu apertar embaixo, ó, não está apertando em cima, né, ó, ele vai dar um soquinho, certo? Já a macro vai funcionar um pouquinho diferente. Você, além de apertar o botão aqui
e escolher qual M você quer usar, né, você vai apertar em seguida aqui os comandos que você quer que ela faça. Então estou apertando para dar soco várias vezes aqui, vou apertar o botão lá e ele vai começar a fazer os socos sozinhos enquanto você estiver rodando a macro do botão. É legal, né? Dá para fazer para todos eles. E além disso, também tem uma função de turbo, que funciona quando você segura esse botão de função e você aperta o botão da frente aqui ou de trás, e você vai, quando eu fizer isso, né, ele vai entender que é o turbo lá, ó, vai acionar o turbo. Né? O boneco fica pulando sozinho. Soltou, apertou o botão mais uma vez, o turbo solta. Né? Qual a diferença da macro com o turbo? A macro você aplica para esses botões M e o turbo você pode aplicar só para a função padrão do que tem aqui. Tá legal? E o mapeamento também. Macro você pode usar para dar vários botões, né? E você astrobote pula e soca. Ó. Vendo? Vou ligar ele aqui. Viu? Então, o boneco tá pulando e socando sozinho. Certo, galera? Com isso aí a gente cobre todas as funções. Já falei aqui sobre os gatilhos, né? Que você pode diminuir aqui a intensidade dos gatilhos. E bem legal, tá? Um controle bem bacana, num preço bem acessível aí. Para quem está procurando alguma coisa além do padrão da Sony. E também não quer um produto que tenha mais funcionalidades, aí o Starray para PS5 da Brute. Beleza? Vou gravar aí uns gameplay de alguns joguinhos aí. Espero ter gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Se tiverem dúvidas, perguntem aí nos comentários, beleza? Abraço do Kodai. Tchau, tchau.